Voltei, meu povo. E olha, nesta primeira semana de junho, a gente comemora a Semana do Meio Ambiente. E eu trouxe duas especialistas aqui no Viva Educação para a gente falar a respeito desse tema e para saber de que forma nós podemos nos tornar cidadãos mais conscientes e responsáveis do ponto de vista da preservação ambiental. Entre aqui, minhas queridas, Naíses Castelo Branco e Carolina Penteado. Olá. Tudo bom, Naíses? Joia, fique à vontade. Oi, Carolina, fique à vontade. Gente, que coisa boa a gente falar sobre meio ambiente nesse mês de junho. Melhor seria se a gente falasse todos os dias, né? Porque o planeta está pedindo socorro. Tá ou não tá? É verdade, em todos os sentidos, né, Viviane? A gente sabe que está aí, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado. E é como você falou, não somente na Semana do Meio Ambiente que vem aí, mas todos os dias, em todas as ações que a gente deve desenvolver. Pois é, você que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, né, no Núcleo de Educação Ambiental, você acha que as ações que estão sendo realizadas aqui, elas são suficientes para a gente plantar essa semente de preservação e de um mundo melhor na perspectiva ambiental? Eu costumo dizer que todo dia a gente joga uma sementinha, né? Ainda precisamos fazer muito mais, porque falta essa conscientização das pessoas, né? A gente sabe que a gente vive num mundo de muita tecnologia, as crianças não estão mais se conectando com a natureza, a gente sente falta disso. Quando a gente visita algumas escolas, a gente percebe que nas escolas há uma falta grande de espaços verdes, e isso é bastante preocupante. É preocupante, eu já trouxe psicólogos aqui no estúdio, no Viva Educação, e eles falaram exatamente isso, que um dos fatores, né, de cura para o processo depressivo entre as crianças é o contato com a natureza. Esse contato tem sido cada vez menor. E é uma pena, não é uma pena? Porque é muito bom. É uma pena, Vivi, e é interessante porque, assim, dentro da semana a gente desenvolve vários projetos. E dentro dos projetos que a gente executa na semana, tem um que é o carro-chefe, que eu tenho levado já andando com ele há muito tempo, que é um jardim sensorial. E esse jardim sensorial, ele faz exatamente isso, essa conexão dessa criançada com a natureza. O que é um jardim sensorial? São essas fotos que você me mandou? São essas fotos que eu lhe mandei. Pessoal, dá para exibir as fotos que a gente tem falando desse jardim sensorial? Puxa para cá. Bom, pode falar do jardim sensorial. Pronto. Jardim sensorial é um espaço que a gente mostra que as crianças, né, tá aí um local que a gente foi numa praça, fazendo com que as crianças construíssem esse jardim, tem várias estações, em cada estação a gente aborda um sentido. Então, dentro desse jardim a gente tem o tato, né, plantas voltadas para essa questão do paladar também. Então, as crianças visitam o jardim, vão tocando, vão sentindo, vão cheirando, isso é muito bom, porque faz com que essas crianças possam também passar até a gostar mais, né? Criança hoje em dia, a grande maioria não quer tomar um chá. É verdade. Ofereça um chá. Eu sou do tempo que a gente era, para uma dor de barriga, se tomava um chá. Ainda hoje eu faço isso com meus filhos. Mas hoje em dia as crianças têm uma aversão, toma logo um remédio. E o jardim sensorial é um jardim também que foi pensado na inclusão. Então, ele é um jardim suspenso, ele é feito sobre uma bancada, para que as pessoas que têm alguma deficiência, né, um cadeirante, uma pessoa que tem uma deficiência visual, possa visitar, tocar e sentir esse jardim. Excelente. Uma ótima forma de levar a natureza até as crianças. Agora, se a gente for pensar numa esfera mais macro, né, a gente vê também a necessidade de uma conscientização ambiental nas empresas. É ou não é, Carolina? Exatamente, né? A Política Nacional de Educação Ambiental, né? A Política 9.595 de 99, ela trata justamente sobre a importância da educação ambiental e da aplicação dela nos ambientes formais e informais. Os ambientes formais são os ambientes de educação propriamente ditos, né? Que é importante a educação ambiental ela ser trabalhada de forma transdisciplinar, multidisciplinar, em todas as disciplinas, em todos os âmbitos do ensino, e também a educação informal, que seria justamente liderada por organizações
governamentais e não governamentais, aliadas às escolas e às instituições de educação. Então, uma das atividades de educação ambiental informal é justamente o que é feito muito, que nós temos acompanhado aqui na TV Cidade Verde, que são as matérias que vocês trabalham sobre meio ambiente, e que é um fator muito importante hoje, porque vocês divulgam em massa conteúdo ambiental para que as pessoas possam estar informadas corretamente sobre todos os aspectos ambientais envolvidos das atividades humanas. Agora, as empresas também têm um papel fundamental para a aplicação da educação ambiental. Nós sabemos que a Política Nacional de Meio Ambiente, ela trata como um dos princípios e instrumentos da educação ambiental e o licenciamento ambiental, que é o procedimento administrativo que vai fazer o processo de aprovação da instalação e da operação de empreendimentos e atividades econômicas. Então, dentro do processo de licenciamento ambiental, quando são aprovados os documentos técnicos ambientais, que são os estudos de impacto ambiental, os planos de gestão ambiental, que também envolve gestão de resíduos sólidos e outros, dentro da elaboração desses estudos, é feito todo um planejamento para que seja incluída a educação ambiental dentro das atividades econômicas e empreendimentos. Então, o fruto desses estudos é não só a avaliação dos impactos ambientais, mas o planejamento da gestão ambiental propriamente dito. E isso nós vemos também na formatação de programas de educação ambiental para que você eduque tanto o seu colaborador, né, o seu trabalhador dentro da sua empresa, para entender as atividades cotidianas dele e as relações com os impactos ambientais negativos e positivos, e como você entender a importância das ações ambientais de mitigação desses impactos na sua atividade cotidiana de trabalho, como também você educa o seu público que consome o seu produto ou o seu serviço, no caso. Sim. Então, no caso de empresas que acabam produzindo quantidade alta de resíduos sólidos, que precisam de um plano de gerenciamento de resíduos, a educação ambiental ela deve ser continuada também para os consumidores, para que eles possam entender a divisão, a separação, a segregação correta dos materiais. Mas eu posso estar enganada, você trabalha nesse universo, então você vê isso cotidianamente. Mas a minha impressão enquanto consumidora é que esse papel não está sendo bem executado. Porque, como consumidora, eu ainda vejo aquelas empresas sem o menor cuidado na panfletagem no meio da rua, sujando a rua toda. Eu ainda vejo o lixo que não é separado nas calçadas, né? Sujando calçadas. De que forma essas empresas, assim, eu sei que esse é um assunto extenso e que demandaria muito tempo, mas de forma simplificada, de que forma as empresas poderiam melhorar a sua relação com o meio ambiente, né, para favorecer o nosso ecossistema, digamos assim, como um todo? Isso, esse processo de licenciamento ambiental, que é um processo formalizado, ele acaba sendo colocado com uma menor importância nos processos, nas atividades das empresas, né, dos empreendimentos. E as pessoas ainda protestam, os empreendedores ainda protestam. Tem que ter o meio ambiente. Exatamente. É super importante porque, assim, falta a consciência dos grandes empresários, desde os pequenos aos grandes, entender que as suas ações produtivas, econômicas, elas geram esses impactos ambientais, que eles podem ser negativos e positivos. E os empreendedores precisam entender que controlar esses impactos negativos ao meio ambiente são favoráveis para que eles continuem exercendo as suas atividades, porque toda atividade econômica requer consumo de recursos naturais e matérias-primas. Então, uma vez que não se tem o cuidado em como manejar esses recursos, utilizar essas fontes, né, de riqueza que a natureza nos proporciona, não tem como se controlar adequadamente esses impactos.
impactos, então precisa dessa conscientização. O instrumento de licenciamento ambiental, ele vem para poder instituir também a contribuição e a consciência do empreendedor na prática da educação ambiental propriamente dita. Só que a sociedade ela tem essa dificuldade de entender o processo de licenciamento, um processo meramente burocrático. E aí essa discussão acaba levando a essa consequência que nós vemos, que são as empresas que acabam sim passando pelo processo de licenciamento ambiental, mas que têm dificuldade de implementar essas ações de educação ambiental internamente, porque não têm a consciência da real importância disso. E aí a gente vê o resultado, que é justamente a falta do gerenciamento adequado dos resíduos, a falta da consciência do consumo desses recursos naturais. Sem dúvida. E aí, vamos puxar para a semana. Eu fiz uma matéria ano passado e a gente estava bem no auge daquele processo do lixo, né? Sai uma empresa, entra outra. E o que a gente observou? Que diminuíram em Teresina os pontos de coleta seletiva, né? Aqueles pontos em que as pessoas poderiam ir e fazer a sua coleta seletiva. Melhorou? Já melhorou? Esses pontos aumentaram? Eu sei que talvez não seja nem exatamente a sua área, mas isso é tão fundamental para a gente falar o mínimo sobre a educação ambiental. As pessoas têm que saber para onde é que vão, onde é que eu posso deixar o resíduo, aquele resíduo que está lá em casa. Lá em casa está cheio de vidro, de shampoo, de creme, porque eu tenho pena, né? Eu não jogo, no meu prédio não tem coleta seletiva, infelizmente. Tem um faz de conta, mas não é uma coleta seletiva, então eu separo. Mas a gente precisa dos postos de coleta. Fala um pouquinho pra gente. É verdade, interessante. Você falou nisso aí, a questão dos resíduos, dessa educação, dessa conscientização que a gente tem que ter, né? De saber separar e dar o destino correto. Foi um problema, ainda é um problema muito grande, a gente sabe disso. Nem todo mundo tem realmente essa consciência com relação a esse descarte correto e, principalmente, aonde eu vou destinar. Onde eu vou destinar. Onde eu vou destinar. A gente vai participar agora de uma feira que é na próxima semana, no dia exatamente do meio ambiente, uma escola, que é a Escola 15 de Outubro, a escola que fica dentro do parque. E a temática da nossa feira é exatamente para que a meninada, a escola, tenha essa conscientização. É resíduos sólidos e lixo eletrônico. Então, olha só o que a gente fez. A gente entrou em contato. Aqui em Teresina tem um pessoal que trabalha diretamente com isso, que é o EMAIS Reciclagem, que é o pessoal da Equatorial. Sim. Fantástico o projeto deles, eu acho que você já deve ter visto. Então, eles têm esse cuidado. Eles estão na escola nesse exato momento, levaram os coletores e as crianças estão podendo fazer, né, pegar esse lixo que em casa não tinha um destino correto, levar para a escola e lá eles estão fazendo essa separação, vão ser pesados e o valor que a Equatorial, o projeto, eles dão o desconto do peso do material, do lixo que eles estão recebendo, eles destinam para alguma, se for para você leva, pesa, vai para sua conta de energia. E nesse caso, a escola vai ser beneficiada por conta disso, dessa ação maravilhosa. Do mesmo jeito, entramos em contato com o MP3, que trabalha com o lixo eletrônico. Então, eles também dispuseram na escola vários coletores e os meninos estão levando muito lixo, cabo de celular, impressoras antigas, televisões antigas, que às vezes você não sabe o destino correto. Sim. E isso está acontecendo exatamente dentro da escola. E a nossa ideia é que a gente possa replicar e levar também, não só agora no meio ambiente, mas que essa campanha possa acontecer durante o ano em outras escolas de Teresina. E, se possível for, em pontos públicos, né? Em outros pontos. Outro dia eu fiquei super feliz, meu filho disse, mãe, essas pilhas aqui eu vou levar lá para a escola, porque lá a gente pode colocar as pilhas lá e eles jogam no lixo. Sim. Muito bacana, porque muita gente não tem essa consciência, né? E tem uma outra coisa, a gente falando das empresas, de licenças ambientais, outro dia eu fui ao shopping comprar um presente, eu entrei numa loja que me doeu o coração. E eu comecei com um discurso lá com a vendedora, depois eu disse, amiguinha, desculpa, você não tem nada a ver com isso. Mas assim, ainda hoje, em 2025, as empresas fazem bolsas 100% de plástico. Aquele plástico que ele não vai ser reciclável. Sandálias, umas sandálias que estão na moda entre a garotada. 100% de plástico. Gente, aquilo ali não vai embora do planeta nunca. A gente vai embora e aquilo não vai. Então, assim, falta
uma visão também dos produtores, né, dos produtores de artigos como esse, para procurar materiais sustentáveis que não agridam o nosso meio ambiente, porque nós estamos passando por uma crise ambiental. Nossa geração é uma geração, tadinha, nós passamos por pandemia, por crise ambiental, somos cobaia. Somos cobaia. Não é verdade? Esse ponto foi importante você tocar, porque eu falo, quando eu dou as minhas palestras com relação a resíduos sólidos, eu trago muito que resíduo sólido, ele é um erro de design, porque a partir do momento que eu vou conceber um produto ou um serviço, né, e vou fazer todo o desenvolvimento desse produto, eu preciso pensar desde a extração da matéria-prima até o fechamento do ciclo, né, onde vai ser gerado esse resíduo. E hoje não se fala mais nem de berço ao túmulo essa análise, mas sim dessa circularidade. Porque o que nós vamos fazer com o que vai sobrar no final, que não vai mais ter utilidade? Porque, como você bem falou, não sai do planeta, tá? Vai ficar dentro do planeta. E uma coisa que a gente observa muito na fabricação desses produtos é que, por exemplo, o plástico ele tem uma durabilidade absurda de anos. Só que o que acontece? Quando você concebe um produto de plástico, a usabilidade dele para você termina muito cedo. A exemplo das bolsas de corino que a gente vê que em pouco tempo, e sandálias também, que em pouco tempo elas começam a esfarelar e você começa a olhar aquilo e diz, poxa, não posso mais utilizar. Né? Só que a carcaça, o restante, fica sim para o meio ambiente. Falta essa consciência da indústria de pensar nisso e se responsabilizar por isso, né? Nós temos a logística reversa hoje instituída desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos e os seus desdobramentos até os dias de hoje. Porém, nós não temos ainda nenhuma regulamentação específica legal que traga essa responsabilidade para os fabricantes de pensar no seu produto na hora que ele vai virar um resíduo sólido e evitar utilizar materiais que, por exemplo, tem muitos plásticos que não têm potencial de reciclabilidade, ou seja, eles são plásticos, mas a gente não consegue mandar para reciclagem, ou por falta de tecnologia, ou pela tecnologia ser inviável para o tratamento, a depender do local. Nosso país é muito grande, né? E nem todo local nós conseguimos fazer a reciclagem, por exemplo, de materiais como o isopor, que aqui no Piauí não tem saída desse material. Então, falta muito essa profundidade do conhecimento técnico sobre o que pode ser ou não reciclável. Ô, Carolina, eu vou te fazer uma pergunta. Você que trabalha nessa área, eu quero que você responda como ser humano, Carolina. O que mais te dói quando você vai num projeto, numa empresa? O que mais te dói quando você vê alguma coisa sendo mal feita em relação ao meio ambiente? O que mais me dói é que a maior parte dos empreendimentos colocam nos seus orçamentos a parte ambiental em última linha. Então, isso quando é previsto que vão ser necessários serviços ambientais, tanto para a legalização como para a fase de instalação e operação dos empreendimentos. Então, assim, geralmente isso é posto em última linha quando nunca nem foi orçado, né? Quando eles estão com os projetos de engenharia pronto, existe a urgência, claro, de fazer o licenciamento ambiental, mas existe a falta de conhecimento de que é necessário incorporar o planejamento ambiental e os projetos dentro do seu orçamento, dentro do seu cronograma, e de que esses projetos eles têm a sua importância máxima para que a atividade possa funcionar. Então, como isso é negligenciado e visto como pouco importante, quando estão próximos a pedirem o licenciamento ambiental, fica aquela correria, quem é a empresa que faz mais rápido esse estudo técnico ambiental
ambiental e entrega mais rápido a licença, mas não se tem um olhar de que os estudos ambientais, eles são a base para o planejamento ambiental do empreendimento e que se eles não forem elaborados da forma correta e implementados da forma correta, com acompanhamento de equipe técnica capacitada, com certeza vai ser muito difícil implementar a gestão ambiental. E você, Naís, o que mais te dói? O que mais me dói é a gente chegar nas escolas e sentir a falta da educação ambiental, desse contato com a natureza, né? Diretamente com essas crianças. Porque eu acho que é na escola, é a raiz, é o chão, é de lá que vem esse menino que daqui um dia vai ser esse empresário que ela está falando, que vai ter essa empresa. Então, se ele não crescer com essa abordagem, com esse conceito muito bem feito dentro dele, ele vai ser esse adulto que para ele tanto faz como tanto fez. Mas a gente vê que já tem muitos, Carolina sabe disso, que tem essa preocupação, né, Carolina? Tem uma outra visão também, tem alguns empresários que têm. Então, me dói, enquanto professora, enquanto educadora, chegar em uma escola e perceber e ver o encantamento, Vivi, e ver o encantamento deles quando eles se deparam com ações simples do plantar, do brincar. Maravilha. Agora eu quero que você diga para o professor que está nos assistindo o que eles podem fazer para deixar essa criança mais consciente, para trazer essa noção de cidadania ambiental, digamos assim, para essa garotada. Fazer com que essa criança tenha um mergulho, um banho de natureza. Levar essa meninada para os parques, para os nossos parques. Aqui em Teresina nós temos tantos parques maravilhosos. Então, assim, a criança precisa sair de 4 paredes, né? Se a escola não tem esse espaço, mas vamos lá, vamos para o bioparque, vamos para o parque da cidade, vamos para o parque da cidadania. Então, é importante, professor, você fazer essa conexão dessa criança, desse jovem com a nossa natureza. Muito bem, gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi um bate-papo ótimo. Eu tenho certeza que vocês contribuíram sobremaneira, né, para quem está em casa, despertar uma consciência de um mundo melhor. E não vamos falar sobre meio ambiente só na Semana do Meio Ambiente. Que essa pauta seja uma pauta constante no nosso cotidiano, porque o nosso planeta está precisando. E o nosso planeta é lindo, né? Tem tantas riquezas, tantas coisas boas. Nós aqui somos desatentos às necessidades deles.